Bom dia, boa tarde e boa noite. Nunca duvide do que não sabe e nunca afirme o que desconhece. Esse tipo de atitude poderá atrapalhar a sua ascensão à quinta frequência da vida, onde não haverá a cegueira da ignorância, não haverá doenças e nem maldades, onde haverá muita sabedoria, amor e compaixão sem fim, onde nós seremos a luz do lugar, e a luz do lugar será parte de nós, onde todos somos um, e onde a luz venceu e aprisionou as trevas. Liberta a sua mente e se envolva com os novos conhecimentos que estão chegando. Há algum tempo venho escrevendo as coisas que a luz me encarregou de escrever. Durante esse tempo venho notando que as verdades sobre a origem de tudo vêm sendo nos entregues aos poucos. As verdades sobre o planeta Terra, seus habitantes e sobre as várias civilizações que por aqui passaram não são entregues de uma só vez, para não chocar os seres divinos que estão humanos experienciando tudo para levar ao cosmo, para a expansão do universo de Deus. Chegaram atualizações animadoras para todos os povos do planeta. Ouça com atenção e guarde com você para usá-las no momento adequado ou para ajudar a despertar outros irmãos que estão cegos para a espiritualidade e hipnotizados pela ciência e tecnologia. Houve uma batalha nas dimensões superiores entre os nossos protetores divinos, que são os criadores do Projeto Terra, e outros seres que desejavam colonizar o planeta e nos escravizar. Esses, que representam os trevosos, que atuavam muito forte influenciando seus comparsas do planeta físico, perderam e foram aprisionados. Eu disse aprisionado porque tudo no universo é energia, inclusive nós. A energia não morre, mas podemos retê-la ou aprisioná-la por algum tempo ou milênios. Por esse motivo é que estão espalhando aos quatro cantos da Terra que a luz venceu. Sim, é verdade. A luz venceu nos planos acima, no plano astral. Agora a batalha é no plano físico e aqui depende muito de cada um de nós. Temos ouvido muito falar que há um grupo, a Nova Ordem Mundial, que são formados pelas famílias mais ricas do planeta, que são uma minoria e que desejam, através de mecanismos e instituições como a ONU, OMS e outros, a forçar uma drástica diminuição da população do planeta para que esse pequeno grupo obtenha mais controle sobre a população e poder escravizá-los. Mas tudo isso porque eles estão a serviço dos trevosos que infiltraram entre nós cópias idênticas dos seres humanos, mas que na verdade eles são uma parte dos antigos Anunnakis, que são descendentes da realeza dos reptilianos, daqueles menos evoluídos espiritualmente e que no passado tentaram colonizar a Terra e foram rechaçados, mas que nunca desistiram e estão tentando, através de nós, conseguir esse domínio e em seguida a colonização. Estes seres evoluíram muito o lado científico e tecnológico, mas não evoluíram espiritualmente. Por isso ainda tem essa ideia de colonizar e de escravizar. Mas eles não podem mais atuar diretamente para realizar os seus planos e estão tentando indiretamente, através de nós, nos impingindo o medo e nos enganando. São seres gananciosos, sem compaixão e extremamente egoístas. Eles pretendem promover um reset financeiro e social, oferecendo benefícios financeiros grandiosos aos terráqueos para iludi-los, para em seguida lhes apresentar um novo líder espiritual mundial,
como responsável pelas benesses e assim, ganhando a confiança do povo da terra, dominá-los totalmente e escravizá-los, porque assim não haverá resistência diante do novo Deus. Sim, o anticristo, que já está encarnado entre nós, esperando o momento para se manifestar. No passado, Buda e também Cristo disseram que se um dia a Terra estivesse vivendo um momento crítico, como está acontecendo agora, que eles voltariam para repreender e aprisionar o mal. Eles também estão aqui encarnados, aguardando o momento para se manifestarem, mas já estão atuando nos bastidores, influenciando um grupo da luz que chamamos de Aliança da Terra, que também vão fazer um reset financeiro e social, anulando o primeiro, vão mudar o lastro monetário de todos os países no Banco Mundial, deixando de ser dólar e passará a ser ouro. E todos os países que no passado roubaram riquezas dos outros países, agora terão que devolver. Todas as riquezas em ouro do planeta serão juntadas e após será dividida a cada país em partes iguais. E estes países dividirão ao seu povo, e as famílias poderão optar em receber a parte que lhes couber em barras de ouro ou em dinheiro depositada em contas bancárias sem nenhuma cobrança de impostos. As riquezas em ouro sendo divididas acabará com a pobreza em todo o planeta. Enquanto a nova ordem mundial se infiltrava na nossa educação, na cultura, nas religiões, seita, na nossa música, no Congresso, criando leis e situações para nos enfraquecer, anarquizando a sociedade, nos separando e criando caos, o grupo dos iluminados, a Aliança da Terra, encarnava consciências despertas que trabalham arduamente para despertar os que estão aqui no planeta assistindo estupefatos a criação de leis diferentes para grupos de humanos, os separando. A insistência de incluir na nossa cultura linguagem neutra, pandemias criadas por eles, narrativas mentirosas e ameaçadoras, cidadãos de bem sendo presos sem ter cometido crimes, e criminosos sendo soltos, esses trevosos o tempo todo fazendo o possível para não descobrirmos que todos somos iguais, independente de cor da pele e raça, que o nosso Deus e fonte de onde viemos é o mesmo. Estão perseguindo e assustando os crentes seguidores dos ensinamentos de Cristo. Um iluminado nos lembrou de que, há alguns milênios, nós assinamos uma autorização com os trevosos que apareceram disfarçados de deuses, que nos convenceu que ao viver nossas experiências humanas na Terra, seria útil e bem melhor para o nosso aprendizado que não nos lembrássemos da nossa origem divina, nem quem somos e o que viemos fazer aqui. Criaram um mundo de ilusão e nos inseriram nele. Iludidos e hipnotizados, viramos zumbis e marionetes. Mas os responsáveis pelo projeto Terra, de tempos em tempos, envia um iluminado para nos despertar. E por um período, enquanto eles estavam entre nós, tudo parecia normal, parecíamos despertos e felizes. Mas quando ele partia, a humanidade esquecia-se dos seus ensinamentos e da nossa origem divina e adormecia, voltando às ilusões. Desde 600 milhões de anos, quando vieram os primeiros visitantes da Terra, seres das estrelas que chegaram em muitas naves, civilização muriu. Documentos que pesquisadores de campo dos Dáquilas têm em posse dizem que estes seres ficaram muitos anos estabelecidos aqui na Terra, numa região onde construíram uma grande cidade de pedra e ouro maciço.
As pedras tinham peso e tamanho impossível de ser transportados, mas eles tinham um instrumento tecnológico que anulava a gravidade das pedras e dos grandes lingotes de ouro, tornando-os leves como pena, e assim os transportava para onde desejavam. Esse instrumento tecnológico que tornava os materiais leves, como as pedras de tamanho descomunal, era um pequeno objeto pouco maior que uma caneta, que emitia uma energia que anulava a gravidade terrena em relação ao material a ser transportado. Em tudo que eles direcionavam o raio de energia, o objeto se tornava leve e assim fizeram uma grande cidade, toda de ouro, utilizando pedras enormes. O mesmo instrumento que tornava as enormes pedras leves também tinha a função de cortar e moldar as pedras para conseguir o encaixe perfeito. Era só apertar um botão, virava instrumento de corte. Construíram palácios grandes e pequenos, ruas largas, pirâmides, que foi a tecnologia usada para captar a energia do nosso Sol e armazená-la nas próprias pirâmides e usá-las como eletricidade em toda a cidade. Essas pirâmides, construídas em cada ponto estratégico da cidade, se comunicavam umas com as outras. Esses seres, os Murius, estudaram e descobriram onde passavam as linhas da malha energética da Terra e as utilizavam com grande sabedoria. E nos encontros e pontos de grande concentração de energia, construíram as pirâmides e os grandes palácios dos seus líderes. E nas linhas da malha energética construíram as residências populares, o comércio e as ruas. As suas naves navegavam por todo o planeta utilizando as linhas das malhas por onde corriam as energias do planeta. Às vezes, quando desapareciam no ar, foi porque atravessou um portal para outra frequência de mundo. O material usado nas construções foram os grandes blocos de pedra e ouro maciço, que sempre foi muito abundante naquela parte do planeta. Naqueles tempos, 600 milhões de anos, a geografia do planeta Terra era diferente. O elemento terra no planeta era um só bloco. Mais tarde, com a evolução do planeta, que é um organismo vivo, as placas tectônicas foram se movimentando e o bloco do elemento terra se dividiu em algumas partes e foram formando continentes. E as grandes montanhas também, como Himalaia, Andes e outras, por todo o planeta. Depois de passados alguns outros milhões de anos, aconteceu de novo outra movimentação das placas tectônicas e os grandes continentes se dividiram em continentes menores e entre eles os mares. Há um estudo que mostra que o continente da América do Sul e o continente africano foram um só, mas que depois de uma grande movimentação das placas tectônicas, houve um grande terremoto que rachou o continente no meio e se distanciaram, e assim um novo desenho do mapa mundial nos mostra o continente africano distante, do outro lado do mar. A grande cidade de ouro construída pelos Murius começou a enraizar por toda a terra, através de túneis no profundo da terra, e foram assim construindo cidades menores por todo o planeta. Os homens poderosos do planeta Terra de hoje, orientados pelos seres alienígenas, sabem onde está a principal cidade de ouro. Só não sabem como entrar nela, porque teria de ser de modo muito discreto e seria invasão à soberania do outro país. Então eles criaram narrativas mentirosas para terem um motivo para invadir o lugar, mas como o lugar está bem protegido pelos iluminados do Aliança da Terra, do plano espiritual, eles não têm conseguido, mas não param de tentar. A civilização Muriel vieram explorar riquezas no nosso planeta, e quando encerrou a missão, foram embora, deixando parte dos seus trabalhadores aqui, porque se multiplicaram muito.
As construções de ouro e objetos que para nós são valiosíssimos foram engolidos pela terra e pelas florestas que cresceram ao longo dos milhões de anos. Nesta mesma época, em algum ponto do planeta, se desenvolvia a raça humana, que começou com seres que era ao mesmo tempo vegetal e animal em um só corpo. Nesta época, víamos grandes árvores e minúsculas caminhando pela terra e pelas águas. Alguns milhões mais tarde foram separados, frequência vegetal e frequência animal, e durante os milhões de anos seguintes, esses dois foram evoluindo até chegarem aos humanos atuais. Isto significa que no planeta existem os humanos que vieram da evolução do projeto Terra, e em outra parte do planeta haviam os grupos que vieram das estrelas que foram evoluindo, e um dia, em algum ponto do tempo, todos os habitantes do planeta se encontraram. Na população atual encontramos vários tipos de DNA. Alguns são dos humanos desenvolvidos no planeta e outros são o DNA de várias civilizações extraterrestres que passaram por aqui e deixaram suas sementes. Isso está bem claro quando vemos que em cada continente hoje em dia e em cada país a forma física e cultural são diferentes. Em alguns países hoje em dia se misturou todas as raças, a exemplo do Brasil. Os indígenas antigos, que todos perguntavam de onde surgiram, são os remanescentes da cultura dos extraterrestres, e eles conhecem as antigas histórias do planeta e de todos os visitantes, porque tudo foi sendo passado de geração a geração no boca a boca. Voltando bem atrás, por volta dos 500 milhões de anos, vieram com suas naves outras civilizações estelares que, chegando aqui, encontraram uma população, descendentes dos Murios e outros. Fizeram o que vieram fazer e foram embora, deixando parte dos seus povos por aqui também. Depois, mais tarde, outros e outros e mais outros, até que por volta de 2 milhões de anos vieram os Anunnakis e quiseram colonizar a Terra porque perceberam que havia muitas riquezas neste planeta e haviam habitantes que eles consideravam selvagens e que poderiam ser escravizados. Mas os responsáveis pelo projeto Terra interferiram porque, pelas leis do universo, uma civilização não pode interferir em outra. Eles foram embora, mas não desistiram, criaram um plano. Não se pode interferir diretamente, mas se o povo consentir, já não seria invasão e colonização forçada, mas seria consentida. Então, mais tarde, se disfarçaram de deuses e retornaram aos poucos para não chamar a atenção, e até hoje eles estão influenciando principalmente os nossos políticos e os líderes religiosos, tentando através desses conseguir o controle do planeta. Por volta de 300 mil anos havia um continente enorme, onde hoje é o Oceano Pacífico, com uma população de alguns milhões, vivendo de forma ainda selvagem. São os nossos descendentes. Por volta de 20 mil anos, os responsáveis e idealizadores do Projeto Terra encarnou um iluminado de nome Lamu, que trouxe sabedoria científica e tecnológica. Ensinou o amor, a compaixão, o respeito de uns com os outros. Ensinou que Deus, que criou tudo que existe, mora dentro de cada um de nós. Eles prosperaram muito em todos os sentidos da palavra prosperidade, inclusive prosperaram muito na espiritualidade. Nesta época, algumas dezenas se iluminaram e subiram para o cosmos. Aos 17 mil anos foi o auge da prosperidade desta civilização. Então, a luz do conhecimento que esse iluminado trouxe, e supondo estar fixa no íntimo de cada um, pensou ter terminado a sua missão. Deixou o corpo e voltou para o cosmos para que a população seguisse sozinha, porque é assim que deve ser. Mas em muito pouco tempo, a população se esqueceu dos ensinamentos
e a luz de cada um foi diminuindo de intensidade, e aqui se criou uma brecha para os Anunnakis se infiltrarem, para mais uma vez tentarem dominar o planeta. E isso foi o fim dessa civilização. Alguns poucos se salvaram em barcos fechados, com muita tecnologia e balões tecnológicos, mas a maioria afundou junto com o continente. E hoje é só água. O Oceano Pacífico. Esses que se salvaram se espalharam por todos os lados. E após algumas semanas de buscas, foram encontrando outros continentes, e um grupo maior se instalou em um continente onde hoje é o Oceano Atlântico. Esse grupo eram pessoas que tinham noção de civilização, buscavam intensificar as suas luzes, agiam com respeito e cultuavam Deus em todos os seres. Sendo assim, aquele ser, aquela luz que havia descido e auxiliado os povos do continente anterior, desceu, reencarnando entre eles com o nome de Thoth, trazendo grandes conhecimentos científicos, tecnológicos e espiritual. Mais ensinamentos sobre Deus e da nossa origem a todos, que prosperaram muito, mas que mais que a civilização anterior. Dessa civilização, muitos se iluminaram com a presença de Thoth e subiram ao cosmo. O auge desta civilização, o auge da prosperidade dessa civilização foi por volta de 12 mil anos, quando o ser de luz Thoth, satisfeito com o rumo iluminado dessa civilização, encerrou seu trabalho conosco, desencarnou voltando ao cosmo. Essa civilização também, como a anterior, esqueceram-se muito rápido do Deus dentro deles, esqueceram-se do respeito que deveriam ter uns pelos outros e se tornaram seres egoístas, sem compaixão, e suas frequências energéticas divinas baixaram tanto que afundaram junto com o continente, que hoje é o Oceano Atlântico. Houve muitos choros e houve alguns sobreviventes que viajaram para longe em seus carros voadores e naves aquáticas, se espalhando pelo planeta, e foram encontrando pelos caminhos continentes e foram se instalando. Como sabemos, a vida só acontece no agora. Devemos olhar para trás somente para lembrar-nos das experiências por que passamos, para aprendermos mais um pouco com elas, mas sem nos envolver emocionalmente, porque o que passou não deve influenciar nas experiências do presente momento. Agora, nesse exato momento, estão acontecendo coisas sensacionais para nós que estamos humanos. Estamos bem no meio de uma transição planetária, quando a Terra está se elevando à quinta frequência. Neste momento, um grupo de essências divinas, liderados por Cryon do Serviço Magnético, estão invertendo os polos do planeta e trabalhando na malha energética do planeta. Acima de nós, no meio das estrelas, numa frequência que nossos olhos não conseguem ver, há uma enorme frota de naves que vieram do cosmo para nos auxiliar nesta transição, em várias frentes, mas principalmente espiritualmente. Estão fazendo o possível para não deixar explodir uma terceira guerra mundial, porque as bombas que alguns países construíram, se algum maluco apertar o botão, o planeta Terra todo partirá em pedacinhos e isso interferirá em todo o cosmo. Por isso eles estão nos monitorando. A partir dos anos 2000 da era cristã, até os dias atuais, tem encarnado em número bastante expressivo centelhas divinas que, mesmo estando dentro do corpo físico, têm outros sentidos, além dos 5 do corpo, e bem desenvolvidos. São muito inteligentes, muito espiritualizados, respeitam o próximo e amam sem desejar agradecimento por este ato divino.
Em suas bagagens trouxeram novidades desenvolvidas no plano espiritual da Terra, como um artefato cilíndrico, medindo mais ou menos 60 centímetros, com uma tecnologia desconhecida por nós, que vai gerar energia limpa para suprir todas as necessidades dos nossos lares e para iluminar as nossas ruas, sem precisar desses fios que usamos hoje. Trouxeram também uma pequena máquina para captar água do ar e torná-la em água potável de altíssima qualidade. Chegou uma invenção sensacional que chamamos de MedBed, alta tecnologia de cura, rejuvenescimento e regeneração de partes perdidas do corpo físico, como a reconstrução de um braço ou de uma perna perdida em acidentes. Sua tecnologia atuará nas células, no DNA, corrigindo qualquer anomalia e reequilibrando as fontes de energias e as malhas energéticas do nosso corpo, proporcionando o rejuvenescimento do corpo, retroagindo até 30 ou 40 anos. Outra maravilha da MedBed é que ela poderá fazer uma leitura do nosso cérebro e copiar tudo que está armazenado nele. E podemos então remover o lixo armazenado ou fazer uma correção, só deixando arquivado coisas importantes. E esse mesmo invento poderá inserir na nossa mente instantaneamente qualquer coisa que desejarmos aprender, como no filme Matrix. Há também, aguardando o momento para se tornar público, um pequeno e leve carro com capacidade para 2 ou 4 pessoas que voa usando energia retirada do ar. É como uma tecnologia que repele outra aeronave que chegar a 2 metros de distância. Não haverá acidentes como choques dos carros no ar. Existe aqui no planeta Terra, aguardando